Miquel, já quero te passar aqui, deixando aqui, talvez, a nossa penúltima notícia aqui de geopolítica, que o Trump efetivamente confirmou que ele chegou em Davos, lá com os líderes, e ele disse, gente, ninguém vai me impedir da gente entrar na Groenlândia. Não importa, vocês podem ficar mandando gente para lá, não faz a menor diferença. Vocês, Europa, não são capazes de cuidar da Groenlândia e evitar que os Estados Unidos sofram aí um ataque, alguma coisa nesse sentido. Então, nós vamos fazer isso. Ele nem se importou com isso. E vamos lá. A Rússia vai ser um problema para o Trump? Claro que não, a Rússia está apoiando isso. É no máximo um problema com a China e que o Trump vai resolver pegando a Groenlândia. Miquel, quero te ouvir. Como eu disse, Eric, da outra vez, esses militares que a OTAN está enviando para a Groenlândia é como aquele seu sobrinho de 5 anos, 6 anos que tenta te fechar sua passagem no corredor. Você consegue facilmente derrubar ele, mas isso vai ter um custo político dentro da sua família se aquela criança bater com a cabeça no chão. Os militares enviados pela OTAN para a Groenlândia serão facilmente derrotados pelos Estados Unidos. Se houvesse uma guerra hoje entre Estados Unidos e Europa, a Europa não teria condições de fazer nenhum enfrentamento. Tanto é que quando os Estados Unidos ameaça se retirar, ameaça não, né? Diminui o seu apoio claramente às questões da Ucrânia e também fala mal, começa a criticar sobre o arranjo que a OTAN tem atualmente, a Europa começa a tentar desesperadamente se armar em tempo recorde para poder ter alguma chance de sobrevivência em caso de um conflito aberto com a Rússia. Os Estados Unidos, ele conseguiu enxergar o cenário e percebeu, olha, o meu maior inimigo hoje é a China, inimigo comercial, capaz de atrapalhar interesses dos Estados Unidos, que podem levar a um colapso financeiro, ou não colapso, né, mas a um prejuízo financeiro significativo que colocaria as capacidades militares americanas em xeque. Então, os Estados Unidos está trabalhando agora para reorganizar, transformando as suas questões militares em algo mais barato, uma vez que ele não tenha que ficar sendo babá da Europa. Ao mesmo tempo, ele está buscando criar um cenário onde ele possa tomar suas decisões com maior apoio e menos repercussão negativa internacionalmente. Por quê? Quando ele vai, por exemplo, vamos pegar o caso da Venezuela. O caso da Venezuela explica muita coisa para a gente. Assim como eles capturaram o Maduro, eles poderiam simplesmente ter matado o Maduro. Eles poderiam ter simplesmente explodido o Ayatollah Khamenei no Irã. Mas ele está decidindo, os Estados Unidos estão decidindo agir de maneira pontual para mostrar ao resto do mundo algum tipo de credibilidade nas suas ações. Assim como o próprio Vladimir Putin, em momento algum, falou que estava fazendo uma guerra contra a Ucrânia ou contra a Europa. Não, era uma ação militar especial. A China, atuando ali na questão de Taiwan, também procura utilizar palavras mais amenas e não diz, olha, eu estou mostrando para Taiwan que se eu quiser eu a destruo. E sim, nós estamos fazendo exercícios aqui, exercícios marítimos que coincidem com o entorno de Taiwan. Então, todos os países que se prezam na política internacional, eles procuram um respaldo internacional para as suas ações. Eles procuram um caminho que não traga sanções econômicas, que não traga nenhum mal-estar. Mas o fato é que a ONU se tornou muito fraca, porque todos os processos na ONU levam muito tempo. E países pequenos, países com pouca relevância internacional, acabam tendo algum direito de voto e votam meio que voto de cabresto, são arrastados pelos grandes. Então, os Estados Unidos arrasta vários países menores que são dependentes dos Estados Unidos e vão bater palma para tudo que os Estados Unidos fizer, independente de acharem isso certo ou não. Da mesma forma, a Rússia tem essa capacidade, principalmente com alguns países ali, como Belarus, por exemplo, que não importa o que a Rússia fizer, eles vão ter que seguir. A China também consegue atrair muitos países para votar junto com ela. E aí a ONU vira, na verdade, um puxadinho dos Estados Unidos, China e Rússia, que poderiam sozinhos decidir e ignorar a opinião de todo mundo. Com isso,
cada vez mais esses países têm buscado alternativas. A China, em maio do ano passado, de 2025, anunciou aí a criação da Organização Internacional de Mediação, que seria uma alternativa ao Tribunal Penal de Haia, ao Tribunal Penal Internacional, para poder tomar outras decisões e julgar de maneira diferente. Então, por exemplo, o próprio Netanyahu está sendo ali julgado e condenado pelo Tribunal Penal de Haia, pelas ações dentro de Gaza. Você tem o próprio Vladimir Putin também sendo julgado e condenado. Então, se você tem um outro tribunal que seja mais favorável a você, você pode ir e falar, olha, eu não reconheço o Tribunal Penal de Haia e eu prefiro a Organização Internacional de Mediação da China. Ou ainda, eu prefiro o Conselho de Paz de Gaza, que foi criado pelos Estados Unidos. Cada um quer um tribunal para chamar de seu. Até parece um pouco o Brasil, né? Onde cada um parece ter um tribunal que ele pode escolher quem vai julgar. Os Estados Unidos está criando esse cenário e, principalmente, com o formato que os Estados Unidos está propondo para esse Conselho de Paz de Gaza, onde ele inclui a China, onde ele inclui a Turquia, onde ele inclui a Rússia, é um tribunal que a proposta é que as decisões sejam tomadas mais rápidas e decisões efetivas. Porque a ONU vive de nota de repúdio, de falar, olha, que feio o que você está fazendo. E a ideia ali, na verdade, vamos se reunir aqui. Como é que resolve a paz? É entupindo aquilo lá de bombas? Vamos entupir aquilo lá de bombas. Tanto é que, para poder permanecer nesse Conselho de Paz, será necessário um investimento bilionário. Os países vão ter que contribuir financeiramente. Ou seja, o dinheiro entra e é revertido para ações práticas, para resultados práticos para aquilo que aquele conselho se propôs. Hoje, os países colaboram com a ONU e para onde vai esse dinheiro? Fica aquela discussão, tá botando dinheiro em ONG, tá botando dinheiro em instituição de direitos humanos que no final está financiando terroristas, e bota-se dinheiro, e a guerra continua. Ora, não faz o menor sentido. Que conselho de paz da ONU é esse? Que conselho de segurança da ONU é esse que bota dinheiro lá e as pessoas precisam continuar sendo refugiadas? O cenário de guerra continua acontecendo. A proposta que Donald Trump traz agora é para que a paz seja alcançada de maneira imediata. Se isso vai ser bom ou não, não sei, porque a paz vai ser imposta. E aí, ao ser imposta, quem será o vencedor? Aquele que pagar mais. Nesse momento, ao que tudo indica, os próprios Estados Unidos serão sempre os vencedores dentro desse Conselho de Paz, até porque a presidência desse conselho permite aos Estados Unidos expulsarem quem eles quiserem. Então o cenário é esse. Está todo mundo tentando ter um tribunal para chamar de seu, e Donald Trump, através do Conselho de Paz de Gaza, dá um primeiro sinal e vai mostrar como pode ser. Olha, se temos um conselho, um tribunal, esse tribunal tem que ser capaz de executar os seus mandatos. Netanyahu está condenado, Vladimir Putin está condenado e vários outros agentes políticos estão condenados, líderes mundiais estão condenados pelo Tribunal Penal Internacional. E ninguém vai preso, porque esses tribunais não têm capacidade de mobilizar os seus membros. O Conselho de Paz para Gaza, coordenado pelos Estados Unidos, vai estar nesse objetivo de cumprir mandados de prisão, e isso vai mudar muita coisa no mundo.